Irmão e irmã, quero iniciar esta mensagem de hoje fazendo a você a seguinte pergunta: você sabe o que é uma virtude? Muitas pessoas confundem virtude com as características que a pessoa tem. Mas virtude não é simplesmente as características que uma pessoa possa ter. Podemos dizer que virtude é a disposição que a pessoa tem para praticar o bem. Podemos definir virtude como princípio ou princípios, que leva a pessoa a praticar as boas ações. E por ser princípios, então podemos dizer que a virtude é a essência do ser humano. Virtude é uma verdadeira inclinação que leva o homem ou a mulher para o caminho do bem. E hoje, quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma grande e importante virtude. Entre tantas outras virtudes que devemos ter, uma que não pode faltar de jeito nenhum é a virtude da caridade. Infelizmente, com o tempo corremos o risco de deixar as nossas virtudes ficarem desgastadas ou até mesmo esquecidas. Mas elas podem ser resgatadas. E o período do Advento é um período que devemos usá-lo para resgatar em nós os valores que possivelmente foram desgastados, ou até mesmo esquecidos por nós. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26, vai mostrar para nós a importância da fé e da caridade na nossa vida. Quanto à fé, é indiscutível que devemos ter uma fé confiante. Isto quer dizer que não basta só ter fé guardada lá dentro de nós para ser usada quando tiver necessidade. A fé não pode ser como uma roupa que guardamos dentro do guarda-roupa para ser usada só quando a gente lembra dela. A fé deve estar presente no nosso jeito de ser e em tudo o que fazemos. O certo não é a pessoa simplesmente ter fé. O certo é a pessoa ser a fé. Uma coisa é ter fé. Isso não é tão difícil. Só que é uma fé como um objeto guardado dentro da pessoa. E outra coisa é a pessoa ser a fé. Isto significa que esta pessoa não só tem fé, mas ela passou a ser a fé. A fé está presente em tudo nela. A fé está presente nas suas palavras. A fé está presente nos seus atos e nas suas atitudes. A fé está presente no seu olhar. A fé está presente em cada passo que a pessoa dá. Tudo nela é fé. Isto é maravilhoso. Foi esse tipo de fé que fez com que aqueles homens carregassem aquele paralítico até Jesus. Mas aqueles homens não levaram aquele paralítico para aproximar de Jesus apenas com uma tentativa que poderia dar certo. A fé não é tentativa, a fé é uma certeza. O próprio Evangelho disse que, vendo Jesus a fé daqueles homens, ele curou o paralítico. Devemos aproveitar este período de Advento para recuperar a nossa fé confiante, pois só a fé confiante faz a gente ter fé o tempo e em tudo o que fizermos. A fé confiante faz com que a pessoa seja criativa. Quem tem fé confiante nunca desiste. Se não dá certo de um jeito, a pessoa que tem fé confiante busca outro jeito. Quem tem fé confiante é criativo. Foi por isto que aqueles homens que carregavam o paralítico deram um jeito de entrar ali onde Jesus estava, passando o paralítico pelo telhado. É a criatividade. Quem tem fé confiante é criativo. Mas além de ter fé, aqueles homens que estavam carregando o paralítico mostraram que tinham também uma grande virtude. Que virtude é esta?
Esta virtude é a virtude da caridade. É preciso que neste período de advento sejamos capazes de resgatar em nós a virtude da caridade. Precisamos praticar a caridade como virtude. Só quando praticamos a virtude como caridade é que passamos a viver a caridade. A caridade não pode ser apenas um gesto isolado que a gente pratica quando estamos de bem com a vida. A caridade é algo muito mais amplo do que gestos isolados. Mas para praticar a caridade, primeiro é preciso que aconteça uma outra coisa muito importante. Primeiro precisamos ser habitados pela bondade. Devemos ser como Jesus. Jesus e a bondade era uma só coisa. Jesus era e é a própria bondade. Vamos agora às perguntas. Como você tem feito todos os dias, neste momento em silêncio você vai pensar nas seguintes perguntas. Será que a minha fé é uma fé que funciona o tempo todo e em tudo o que eu faço? Ou será que eu tenho apenas uma fé guardada lá dentro de mim? E a caridade? Será que eu sou habitado pela bondade que a todo momento me faz ser caridoso? Façamos silêncio para responder esta pergunta para nós mesmos, bem lá dentro do nosso coração.